O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Nossa Senhora de Lourdes, uma aparição da Virgem Santíssima, a Santa Bernadette, na França, no ano de 1858. Quando nós temos essas memórias de Nossa Senhora, ao longo do ano, a gente tem a opção litúrgica de fazer a liturgia, uma liturgia da palavra, mas voltada sobre Nossa Senhora mesmo. Então hoje a gente poderia ter tido como primeira leitura algum texto do Apocalipse, a mulher vestida de sol, que vence o dragão. O evangelho podia ser o evangelho das bodas de Caná, a água que se transforma em vinho. Mas eu nem quis mexer com isso, porque a liturgia dessa semana, senão a gente quebra um pouco a sequência, sobretudo para quem vem todos os dias à missa, dessa primeira leitura do Gênesis, e também do Evangelho de São Marcos. Mas também, porque nessa leitura e porque nesse Evangelho nós podemos encontrar Nossa Senhora aqui também. São palavras que a gente vai conseguir achar a Virgem Santíssima aqui. Nossa Senhora, quando apareceu a Santa Bernadette, uma menina muito simples, camponesa, quase que simplória, mas de uma vida espiritual já desenvolvida, digamos assim, uma menina de virtude. Nossa Senhora então revelou a ela e foi se mostrando a ela, dia a dia, pela sua fidelidade e obediência, em ir todos os dias naquele lugarzinho. Nossa Senhora revelou a ela a necessidade de rezar o terço, se revelou a ela como eu sou a Imaculada Conceição, ou seja, a nova Eva, porque na leitura de amanhã, sexta-feira, a gente vai chegando naquilo que ao ouvir a leitura hoje, o nosso ouvido meio que pede, Parece que a leitura vai sendo podada, porque a gente vai ouvir ao longo da semana. Eva, feita em santidade, que vai pecar por astúcia do inimigo, e através dela e de Adão, vão entrar o pecado e a morte no mundo. Então Nossa Senhora é a Imaculada Conceição, é aquele ser humano, o primeiro, depois de Adão e Eva, e o único, que é concebido sem a consequência do pecado de Adão e Eva, sem a inclinação e a mancha do pecado original. Eu sou a Imaculada Conceição. Àquela época, dizer que Maria Santíssima era imaculada, concebida sem pecado, era do coração e do sentimento sempre da igreja, mas isso não tinha sido proclamado ainda como verdade de fé, como dogma. E era impossível que Bernadette soubesse dessas coisas, pela região que morava, pela idade que tinha, pela cultura que não tinha, pela dificuldade de leitura. Então, quando ela diz que tem uma senhora muito bela aparecendo para mim e pedindo que se construa uma capela e tudo, quem é ela? A Imaculada Conceição. Foi aí que os padres, o bispo dela, tudo acendeu a luzinha e falou: opa, deve ser Deus, pode ser que seja Deus. O que é a Imaculada Conceição? Quer dizer, isso não é nem assunto para você saber, E ela sabia. E lá então,
Nossa Senhora revela a ela, né, num gesto de profunda humildade, era um lugar onde se criava porcos, a fonte, né, a água que vai borbulhar, a fonte onde até hoje acontecem muitas curas e alguns vários milagres muito portentosos. Existe uma comissão científica só para o Santuário de Lourdes, para os milagres mesmo, as coisas tão inexplicáveis que acontecem por lá. A igreja, diante dessas coisas, não tem medo da ciência, porque a fé não deveria e não deve necessitar de milagres. Portanto, a própria igreja trabalha contra, digamos assim. Milagre, milagre. A igreja é a primeira que diz, será? Vamos ver se é mesmo. Então tem um sem número de curas e milagres que vão para a mão de médicos, cientistas, sem interferência nenhuma da igreja. É assim que se canoniza um santo, por exemplo. Procurando um milagre, milagre mesmo. E o que é milagre? Algo totalmente inexplicável, totalmente impossível ao poder, à ciência, ao saber humano, e que aconteça de modo sem a intervenção humana, de modo instantâneo. Isso é o milagre. Certo? Não é algo progressivo, não é algo que a ciência poderia fazer, mas não está funcionando com esse. Então, às vezes a gente usa a palavra milagre de modo bem amplo, e a gente se entende, né? Nossa, Pato, foi um milagre de Deus. A gente entende, ação de Deus, né? Mas milagre, milagre mesmo, nesse sentido, precisa ser algo instantâneo, imediato, inexplicável, para algo que realmente não se tinha o que fazer, nem caminho para se encontrar, né? Uma resposta, uma cura. Então, em Lourdes, até hoje, acontecem muitas curas, e algumas delas são de fato milagres nesse sentido, né? Através da intercessão de Nossa Senhora e através da água, a água, que tem lá o sentido de nos relembrar a pureza inicial do nosso batismo. O grande milagre da nossa vida, meus irmãos, é sermos lavados na água do batismo, que nos lava uma vez na vida, quando somos batizados, e que, como, muitas aspas no que o padre vai dizer, nos relava, nos lava de novo, nos sacramentos em que recebemos, na Eucaristia e, sobretudo, no sacramento da confissão. São sacramentos que nos dão a água do batismo, que nos purificam de novo. Sobretudo, em vista da nossa purificação, o sacramento da confissão. Esse é o grande milagre da vida, estar lavado, estar limpo em Deus, para Deus e através do sacramento. Tudo isso é um ensinamento de Nossa Senhora de Lourdes, junto com o valor e o poder da oração e de se rezar pela conversão dos pecadores, e também a penitência, né, que a gente tem que fazer por nós mesmos, para que a gente se lave na água da santidade. E aí nós temos então o evangelho de hoje, fala de uma mãe. Maria foi mãe, né? E mãe tem essa capacidade de fazer pelos filhos, né, coisas que não faria nem por si mesma. Nós vimos aqui a cena do evangelho. Essa mulher, ela é pagã, vem lá dos lados de Tiro, Sidônia. Ela mesma nasceu na Síria, na Fenícia da Síria. Era pagã, mas foi ouvindo falar de Jesus, por isso ela está num momento como esse. Diz ali que Jesus entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, ele queria ficar escondido, mas não conseguia ficar escondido. Jesus era achado pela fé das pessoas. Jesus sai do escondimento, porque as pessoas o encontram. E quem é que o encontrou? Essa mulher. Essa mulher produziu essa cena toda aqui, esse barulho todo. Porque ela tem uma filha, diz a palavra então, que tem um demônio. Não é isso? A menina, essa é a interpretação que a mãe tem. Aí ela ficou em casa, nem deu para trazer, e o que acontece lá só pode ser demônio. Então a menina devia estar com uns problemas muito sérios e ser muito difícil, né? Parece que está com um demônio. Essa é a interpretação da mãe, que a menina sofre de cama atormentada por um demônio. Foi até Jesus e caiu aos seus pés e suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Então aqui a oração de intercessão, a oração de súplica, a oração da fé.
suplicou. Por quê? Porque tinha fé. E de onde é que veio essa fé nessa mulher? Veio do ouvido. A fé, meus irmãos, entra em nós pelo ouvido. É preciso ouvir a palavra de Deus. É preciso permitir que a palavra entre no ouvido, suba aqui na inteligência, formate, reconfigure a nossa inteligência. Porque senão, nem os milagres que os nossos olhos veem vão produzir fruto. Muitas pessoas vivem buscando um milagre, querendo um milagre, mas os ouvidos são fechados para a palavra de Deus. E aí, quando vê o milagre, nem a inteligência está pronta, porque não foi formatada e purificada e iluminada pela palavra de Deus. O olho vê o milagre, mas a cabeça não entende o que Deus está dizendo, pedindo com o milagre. E aí fica essa fé às vezes tão infantil, uma fé boba, uma fé que não amadurece, uma fé que não santifica, uma fé que não nos agrega à igreja, porque na cabeça não tem a palavra, porque a palavra não está entrando no ouvido. É preciso ouvir. Essa mulher pagã, mesmo lá na Fenícia, ia ouvindo falar do que Jesus falava, do que Jesus pregava e dos milagres que Jesus fazia. Por isso que dentro dela tem essa fé tão forte, que se moveu, venceu distância, ajoelhou nos pés de Jesus, e ela sabe que ela não devia estar ali. Ela sabe que ela não devia estar ali, porque quando ela pede a libertação da filha, gente, Jesus com elegância foi de uma severidade com essa mulher. Jesus com elegância foi tão grosso, se é que é possível ser elegante e grosso ao mesmo tempo, com essa mulher. Jesus vai humilhar essa mulher de um tanto, minha gente. Ele diz para a mulher: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Chamou ela de cadela, de vira-lata. Usou um diminutivo, cachorrinho, mas ele chamou ela de cadela, de vira-lata. Porque era assim que os judeus chamavam os samaritanos, os fenícios e todos os pagãos. Os cães, os cachorros. Essa mulher foi sabendo que ela não podia tocar em Jesus, porque ela não é do povo judeu, porque ela é pagã, mas o desespero dela era maior, a fé era maior, e o amor à filha era maior. Então ela corre todo esse risco, vai passar toda essa vergonha, e Jesus vai então agora lavar e purificar a fé da mãe. É óbvio, gente, que Jesus aqui não estava destemperado. É óbvio que Jesus não olhava para uma pessoa, e se essa pessoa não fosse judeu como ele, não fosse a sinagoga como ele ia, é óbvio que Jesus não olhava e falava: mas é uma cadela mesmo, merece sofrer essa praga. Ninguém imagina Jesus fazendo isso, sentindo isso, pensando ou falando isso. Jesus está purificando a mulher, porque essa mãe, sofrida e desejosa de um milagre, também precisa de Deus. Também precisa saber que essa religião fenícia é coisa de vira-lata, minha filha. O que você faz rezando para esses teus deuses, para essas coisas todas tortas que você vive? Ela também precisa saber disso. Jesus usa um diminutivo, meio que só para anestesiar a cirurgia que ele tem que fazer. Mas nisso ele também está purificando a fé da mãe, porque olha o que a mãe diz. Olha que mulher sensacional, minha gente. É verdade, Senhor. Mas também as cadelinhas, também os vira-latas, também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem a migalha que as crianças, que os filhos deixam cair. Rapaz. Gente, quando estivermos no céu, vamos fazer o esforço de não nos esquecer. Vai ser tanto assunto, uma dessas a gente esquece. Vamos pedir para Deus, para a gente não esquecer, quando a gente chegar no céu. A gente perguntar para São Pedro, onde é que é a casa dessa mulher? Se é longe, se é perto, um dá carona para o outro, né? Pega a Avenida Jerusalém, vira na terceira direita, lá na rua São Mateus, uma nuvem. Não é possível. A gente precisa descobrir onde é que essa mulher mora. Gente, essa mulher é incrível. Olha o nó que ela deu em Jesus. Olha a fé purificada que ela teve nessa resposta. E aí Jesus vai dizer o que para ela? Mulher,
Mãe, por causa do que você acaba de dizer, por causa do que você acaba de falar, vai para casa em paz, minha filha. Você conseguiu. O demônio já saiu da tua filha, por causa do que você acaba de dizer. Gente, olha a inteligência emocional dessa mulher, espiritual dessa mulher. E olha o que Jesus nos ensina aqui, por causa do que você acaba de dizer. O peixe morre pela boca, bico fechado, tenta mosquito. O poder das palavras, o poder das reações. Você gostaria de ser chamado de cadela? Você já imaginou você pedir para o padre a unção dos enfermos e falar assim, então, filha, sua cachorra? Você já imaginou isso? Na frente dos outros. As nossas palavras, meus irmãos, abrem portas, fecham portas. Os nossos converseiros pelas costas das pessoas. Nós vamos abrindo porta, fechando porta, inclusive com Deus. Por causa do que você acabou de dizer, por causa daquilo que a tua boca jogou para fora, e a boca fala do que o coração está cheio. E veja, essa mulher aqui talvez pudesse estar, não sei, ferida e magoada com Jesus. Mas ela foi ali para provar que ela não é cachorra. Ela foi ali para convencer Jesus de que o judaísmo está errado em chamar o pagão de cachorro. Ela foi ali para quê? Para curar a filha, não foi isso? Então, se eu sou cadela, a gente conversa depois. Se você acha que eu sou cadela, também não é importante. A minha filha, eu vim falar da minha filha, foco. Você veio buscar o quê? Percebe isso, minha gente? Muitos de nós talvez voltaríamos para casa com o filho encapetado. Por quê? Porque me chamou de cadela. Porque me chamou de cachorro. Porque não. Ó, o foco dessa mulher, o que ela quer, o que ela precisa, o que Jesus tem para dar que ela precisa, foi ali que ela ficou. Olhos fixos no que ela precisava, sem distração, sem dor, sem melindre. Foco. A gente desiste antes de chegar nas coisas por causa do nosso ego. Então às vezes eu estou orando, eu estou rezando, eu estou buscando, porque eu preciso do emprego, porque a minha família não está bem, porque o meu filho dá trabalho, e dali a pouco desanima. E muitas pessoas que desanimam não é porque o filho que dá trabalho continua dando trabalho. Não é porque o emprego continua não tendo. Não é porque a doença não curou. Gente, a grande maioria das pessoas desanimam porque dentro delas, elas interpretam que um olhar foi de raiva sobre ela. Elas interpretam que alguém passou e ao não vê-la, aquilo é desprezo porque eu sou pobre, porque eu moro em tal lugar, porque eu sou não sei o quê, porque eu fiz campanha para aquele um e quem ganhou foi aquele outro. Às vezes ninguém nem te chamou de cachorro, não, ninguém te chamou de cadela, não, é tua cabeça que está gritando aí. Nossa mente, e claro, o diabo no pé do nosso ouvido, tirando o foco, a grande maioria das pessoas que não perseveram, não perseveraram, ou não perseverarão, é por causa do ego, não é por causa das coisas. O nosso ego se fere, nós precisamos lavar isso, minha gente. As nossas mágoas, as nossas decepções, os nossos escândalos, os nossos onde já se viu um padre falar assim, onde já se viu uma pessoa que vive lá na igreja falar daquela forma com a fulana. Então você fique magoado. Veja quem é que pode dar o que você precisa. Foca e vai. Olha o que essa mulher nos ensina. E aí veja, queridos, por causa do que você acaba de dizer, o dizer nos mostra, o dizer nos revela. A palavra é como que o resumo de tudo que está dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Às vezes a gente não fica procurando a palavra certa. Você fala assim, ai padre, como é que eu vou te explicar? Espera aí, estou assim, deixa eu achar aqui. Ou seja, a palavra é o resumo da coisa. Não é isso? É igual a laranja, você pega e espreme, aí você vê se é doce. Aí você vê se ela está seca, se ela está docinha, se ela tem caldo. Quando você espreme a boca, por causa do que você acaba de falar, minha filha. Olha se essa mulher fala besteira, hein?
Olha se essa mulher fala errado, hein? E olha a fé então, né? E a humildade. É verdade, Senhor. Mas até cachorro come. Até cachorro come. Nem que fosse as migalhas. Até cachorro come. E nesse, porque acabas de dizer, a coisa vai dar certo, a gente lembra de novo de Nossa Senhora, que falou muito pouco. Que falou muito pouco. Mas disse o que tinha que dizer duas vezes. Primeiro, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, era como se o arcanjo Gabriel pudesse dizer, aham, por causa do que você acaba de dizer, você vai ser a mãe do Salvador. Por causa do que você acaba de dizer, a palavra certa. E depois o pouquinho que Nossa Senhora vai dizer para nós é, fazei tudo o que Ele vos disser. Para ter a palavra certa, a gente precisa muito mais ouvir a Deus por primeiro, para ter a palavra certa. Ela volta para casa e por intercessão dessa mãe, uma menina que nem perto de Jesus chegou, foi curada dos seus males. Qual demônio era, o que esse demônio fazia, a gente não sabe. Pela oração da mãe, a filha foi alcançada. A intercessão de uma mãe. Nossa Senhora que é mãe intercessora. E que intercede por tantas causas e lutas das nossas vidas, da nossa história e daquilo que a gente possa estar vivendo em nós mesmos, ao redor de nós e nas nossas famílias. E em Nossa Senhora, não só de Lourdes, em todas as aparições, né, de Nossa Senhora, que Maria, suas revelações, nós vamos aprendendo algumas coisas, irmãos e irmãs. Maria vai nos mostrando, tirando Jesus que não pode ficar escondido, trazendo Ele à luz e nos fazendo compreender as coisas. Gostaria de pontuar a partir dessa primeira leitura que você viu ali que começou a acontecer, né? O primeiro casamento do mundo. O Adão que se casa com a Eva. Essa sim, osso do meu osso, carne da minha carne, né? Adão ficou assim, gente. Ele ficou doidão quando ele viu a Eva. Ficou feliz, ficou grato, ficou animado por causa da Eva. E diz lá, ambos estavam nus, Adão e Eva, e não se envergonhavam um do outro. Olha que bonito isso. A intimidade, a liberdade, né? A pureza entre os dois. Não precisa se proteger um do outro. Marido e mulher não devia ser inimigo um do outro, né? De ter medo um do outro. Mas isso tudo aqui é um casamento que aconteceu. Por quê? Deus olhou para o Adão e disse, não é bom que o homem esteja só. Coitado. Vou dar a ele uma auxiliar semelhante a ele. Então, Deus formou tudo, não é isso? Toda a natureza, os animais, e trouxe para Adão, e falou, Adão, você vai dar os nomes. E a gente há de convir que Adão matou a pau na missão, que Adão é gênio, que Adão é nota 10, porque você pode ver que Adão olhou para o cachorro e chamou o cachorro do quê? Cachorro. Cachorro tem ou não tem cara de cachorro, gente? Depois ele olhou para o jacaré e falou, jacaré. Você já reparou como um jacaré parece o quê? Jacaré. Quando ele olhou para o boi, para a vaca, saiu uma vaca. Vaca, nota, pode pôr, vaca, certeza, certeza. Gente, quando você olha para uma vaca, o que você vê? Uma vaca. Adão é um gênio. Adão é competente no que faz. Muito bom. E vai dando o nome, vai acertando. Tudo ele fez, acertou. Mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Ele não se identificou nem com a vaca, nem com o boi, nem com o macaco, nem com o peixe, nem com o passarinho, nem com o porco, nada. E aí então, o que Deus fez por Adão? Olha que lindo. Deus fez cair sobre Adão um sono profundo. Adão, você é top. Você é muito bom. Você não errou uma até hoje, Adão. Vai dormir. Dorme. E faz cair sobre Adão um sono profundo. Quando dormia, Deus tira da costela dele um pedaço de carne que fecha e depois ele faz desse pedaço de Adão a mulher, a Eva, a esposa. Carne da minha carne, osso do meu osso, né? Mas o bonito é isso, minha gente. Adão resolveu todos os problemas. Adão alcançou tudo que precisava, mas a esposa é dom de Deus, é presente de Deus. Você não inventa, você não desenha, você não conquista, é Deus que dá. Vai dormir, meu filho.
Espere em Deus. Espere em Deus. E aqui, meus queridos, nesse dar Eva, tem um ensinamento para os homens, para as mulheres, tem um ensinamento sobre casamento aqui, eu acho. Opinião minha. Que muita gente hoje vai recorrer a Nossa Senhora de Lourdes por causa que quer casar ou porque casou, né? Olha lá. A mulher na vida do homem tem que ser a última coisa. A última coisa. Não é bom que o Adão fique sozinho. Adão tinha emprego, Adão tinha talento. Só faltava uma mulher. Adão era realizado, Adão era feliz. Adão não dava trabalho para Deus. Só faltava uma mulher. E aí, porque Adão está pronto, e só falta aquilo que sozinho ele não tem como inventar nem fazer mesmo, Deus dá a ele uma mulher. Então fica a dica aí para mulheres solteiras ou para quem tem filhas. Vai casar com quem? O cara tem que estar pronto. A última coisa tem que ser a ausência de uma mulher. Não tem esposa. Não sei, não discerni ainda o amor da minha vida. Ah, bom, está pronto para casar. Fica a dica para rapazes e homens também que queiram se casar. Ou se você tem filho e ele fala de casar, meu filho, você tem emprego? O que você sabe fazer da vida? O que você faz bem feito? Como é que você está? O que você percebe, minha gente? A mulher foi a última coisa que Deus fez. Deus fez tudo, viu que era bom, aí ele faz o homem e passa uns dias, ele resolve fazer a mulher. A mulher, o homem e mulher como plenitude da criação, mas a mulher depois. Agora, para quem é que Deus vai entregar essa obra-prima dele, a mulher? O cara tem que ser Adão, Adão mesmo. E olha onde deveria começar então o casamento. De um propósito de Deus. Deus deu Eva a Adão. Adão não caçou a Eva igual caçava os outros bichos. Muita gente afunda a vida porque muitos casamentos começam como? Fruto da caça. Tem até umas músicas meio românticas, né? A caça e o caçador, não é assim? Começa na caça. Então põe a roupa sensual, carrega no perfume, né? Vacila em certos aspectos do pudor, e sai caçando um homem, sai caçando uma mulher. Gente, Adão era bom caçador, só que a mulher você não caça. Deus entrega. Deus entrega. E às vezes demora tanto que dá sono, tem que dormir. Se você for ficar acordado, vai dormir, não adianta não, vai demorar um pouquinho para você. Os propósitos de Deus, minha gente. Primeiro milagre de Jesus, através de Maria, boda de Caná, casamento, a presença de Deus no casamento. E que a Virgem Maria nos ajude a enxergar o matrimônio com os olhos daquele que inventou o matrimônio, com os olhos do Senhor, com os olhos de Deus. Em Maria também nós podemos encontrar algo que está nesse evangelho: a fé, a intercessão, a misericórdia pelos endemoniados, não é? A compaixão. O evangelho não diz, mas será que essa menina que estava em casa encapetada, será que ela não ficou nesse ponto e nessa situação, às vezes por culpa própria? Uma dessa era uma menina meia rebelde, meia difícil, não escutava a mãe, fazia e acontecia, ia para lá, ia para cá, mexia com coisa errada e foi se ferindo tanto na alma que quando quis mudar, se revelou e se descobriu possuída pelo cão. Talvez essa mãe pudesse ter mágoa dessa filha, raiva dessa filha, praguejasse essa filha. Mas essa mãe, teve compaixão da filha. E você sabe, minha gente, quem é mais vivido aí sabe disso. Mesmo uma mãe e um pai nem sempre tem compaixão do filho. Por quê? Porque toda e qualquer pessoa que eu ame muito e esteja disposto a morrer por ele, qual que é o efeito reverso disso? Essa pessoa tem o poder de me matar, de me ferir por dentro. As nossas maiores feridas são com quem a gente mais ama. E olha, às vezes a gente tem em casa então um filho endemoniado, precisando de Jesus, mas a gente ainda não perdoou esse filho. Lá dentro de nós tem uma raiva dele. E meus irmãos, enquanto a gente for diante de Deus rezar por alguém, mas no fundo a gente tem mágoa, raiva da pessoa pela qual a gente reza, o milagre não acontece.
o milagre não acontece. Talvez ali quando Jesus chamou ela de cadela, Jesus junto com purificar a fé da mãe, talvez aquela mãe, naqueles 2, 3 segundinhos que ela teve para responder, ela terminou de perdoar a filha que estava lá em casa dando trabalho, fazendo ela passar vergonha, que talvez estava daquele jeito porque nunca obedeceu, nunca ouviu. E às vezes, minha gente, nós vamos diante de Deus, sabendo que Deus tudo pode, rezar pelas pessoas, mas lá dentro de nós a gente queria era dar uns tapas naquela pessoa primeiro. Já sentiu isso? É claro que você já sentiu isso. Muitos pais estão sentindo isso. E muitas mães também. Sabe? Jesus, cura o meu filho, mas se o senhor pudesse deixar eu dar uma surra nesse desgraçado primeiro, eu ia agradecer com força. Às vezes por dentro, a gente quer que Jesus converta o marido. Mas se a gente pudesse primeiro rachar ele no pau de tudo que ele me fez até hoje, a gente precisa perdoar primeiro. Senão as coisas não acontecem. Uma mãe que teve compaixão da filha, e o que o pai está tentando dizer é que nem toda mãe tem compaixão da filha. E não estou dizendo que a mãe é ruim. E não estou dizendo que a mãe está errada. Eu estou dizendo que essas coisas acontecem. Quem você mais ama pode fazer você sentir ódio, mágoa, decepção, frustração, canseira. Entende isso? A gente precisa se limpar por dentro. Até para pedir um milagre. E em Maria, através de Maria, nas aparições todas de Nossa Senhora também nos revela, junto com tudo isso, o matrimônio. Aliás, na aparição de Fátima, Nossa Senhora disse à irmã Lúcia, né? A última batalha do dragão, de Satanás, contra a humanidade, a igreja vai ser a respeito do matrimônio, do casamento e dos namoridos. Então, em Nossa Senhora, a visão correta do matrimônio, da fé, da intercessão, do perdão, da humildade e também algo sutil desse evangelho que a mulher talvez fez Jesus pensar. Quando Jesus disse, deixa primeiro que os filhos fiquem saciados do pão. Não está certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Quem é o pão? Jesus. Eu sou o pão da vida. Quem são os filhos que Jesus está dizendo para a pagã assim, ó? Se sobrar você come, primeiro os filhos, primeiro os judeus. Não está certo tirar deles e dar para vocês. E a mulher como que ajudou Jesus a pensar, é verdade, Senhor, mas eu não estou vendo nenhum filho aqui querendo comer esse pão. Eu não estou vendo nenhum judeu querendo mastigar você como pão da vida. Aliás, pelo que eu estou sabendo, eles estão querendo te apedrejar. E talvez foi aqui que Jesus pensou, verdade, hein? Eu estou todo dedicado em ser o pão dos filhos e os meus filhos não estão com fome. Quer saber? Vou tratar do pagão. Percebe isso, minha gente? Jesus é o pão da vida. E Ele se dá a nós, não só como migalha, se dá por inteiro. E aqui, gente, olha que triste isso. Os filhos não querem o pão, os cachorrinhos querem. Jesus aqui, e o próprio Jesus talvez, na vida de Jesus pela primeira vez, a missão dele precisa ser para além dos filhos. Os filhos não estão com fome. Não é assim? Os filhos não estão com fome. Então, que os cães comam, Eu sou pão, preciso ser comido. E na vida a gente aprende isso. O dom que Deus nos deu, o bem que Deus nos deu para fazer, alguém vai receber. Que pena que não sejam os próprios filhos, né? Sempre que a gente quer fazer o bem, a gente visualiza um número de pessoas que a gente tem como filho, como amigo e como irmão. Mas um bom número desses estão nem aí com você, estão nem aí comigo. Deixa a gente se esfarelar como migalha. Alguém vai comer isso aí, o pão vai ser comido. Entende? Era como se ela dissesse, você me desculpe, já que me chamou de cadela, leva essa você também. Mulher corajosa, gente. Essa mulher, nós precisamos conhecer ela. Filho, que filho, Jesus? Você acabou de quase ser apedrejado, você foi ridicularizado na tua cidade ainda ontem. Pega o evangelho para trás, não é isso?
que ele vai pregar em Nazaré, mas é carpinteiro, mas não sei o quê, mas a prima dele não sei o quê, não sei o quê. Eu não acho que ele não sei o quê. É como se a mulher estivesse falando, acorda, Jesus. Fica aí mendigando para ser mastigado por esses teus filhos aí que já encheu a barriga de bolachinha. Ninguém quer almoçar aqui não, filho. Deixa nós que é cachorro fazer a festa. Jesus que é para todos, mas Jesus que é o pão da vida, o pão dos filhos, e que não quer ser só migalha não, ele pode ser por inteiro. Jesus está, meus irmãos, no pão. Não deixemos esse pão se esmigalhar como se valor não tivesse. Entende isso? Às vezes a gente se deixa esmigalhar como se fé não tivesse. Às vezes a gente deixa esmigalhar coisas que tem gente que vai, como é que era? Onde é que morava a mulher aqui? Fenícia da Síria, sabe lá Deus onde é isso? Por uma migalha. Tem gente que rejeita o pão. Isso é falta de sabedoria, falta de fé, mas essa compreensão do pão da Eucaristia. Que Nossa Senhora nos ajude a saber tudo isso, crer tudo isso, vivermos tudo isso, para que a gente possa, na nossa vida, ter as bênçãos que nos são necessárias para a nossa salvação e para o bem daqueles que nós amamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.